É hora de vida e saúde na sua casa, é hora de vida e saúde na sua vida. Tá pronto para as mudanças? Pois elas vão chegar, elas vão acontecer. Essa semana a gente pode falar um pouquinho das mudanças que podem acontecer na vida do seu filho, da sua filha ou da criança que você cuida ou que você está em contato. Porque o Vida e Saúde dessa semana a gente vai falar sobre a alimentação infantil. A gente precisa se preocupar com isso, porque a gente forma os hábitos nos nossos filhos e nem percebe depois que, às vezes, algumas coisas a gente que acabou errando, a gente que acabou insistindo demais. Eu não sei qual é o seu caso, eu sei dos meus problemas, dos meus desafios e eu sei que alimentar uma criança realmente pode ser uma coisa muito prazerosa, mas traz muitos desafios ao mesmo tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o açúcar e o coração e tem receita aqui no Vida e Saúde de hoje também. A de hoje é pãozinho de tartaruga ou bolachinha de tartaruga, uma receita super criativa para a criançada e para os adultos também, porque eu já dei uma olhada ali na receita, é doce e tem um formato muito gracioso. Daqui a pouquinho você confere essa receita aqui junto comigo no Vida e Saúde, que está só começando. Eu quero convidar agora Anne Metzner, nutricionista. Tudo bem, Anne? Bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada. Você tem o desafio aqui de trazer para mim e para muitas pessoas que estão nos assistindo agora como fazer o meu filho comer mais saudável. Tem gente que fala, Teru, mas seu filho come tudo que você faz lá no Vida e Saúde? Não, ele não come, mas ele come muitas coisas, então eu aprendi assim a valorizar as coisas boas que ele faz. E assim, tô contando com a experiência de repente, os anos, dele olhar e perceber que aquilo que a gente se alimenta realmente é uma opção não só saudável, mas também saborosa. Eu acho que às vezes a gente passa a ideia de que o nutritivo, que o saudável, não é assim tão gostoso. Será que a gente erra nesse ponto? Muitas vezes. É importante também salientar aqui que é na infância, né, nesses primeiros anos de vida, que o paladar se forma. E tem gente que fala que até na barriga da mãe já dá para sentir algum gostinho, né? Alguns estudos nos mostram isso. Mas é importante falar também que, às vezes, a gente salienta demais o chocolate e de menos a maçã, de menos o morango. Quer dizer, a gente cria monstros. Ou você está dizendo que a gente enfatiza... Eu não entendi. Às vezes o monstro pode ser o morango, né? E a uma fada coisa muito diferente. é o chocolate da vez. E a gente não pode estigmar isso daí, né? A gente tem que mostrar que o chocolate pode ser oferecido, mas que o morango tem muito mais vitaminas, né? Que as frutas têm muito mais vitaminas. E é nesse momento, no início da infância, que a gente vai adquirir o paladar. E por isso, mostrar para a criança que a importância dos nutrientes, que os alimentos que são conhecidos os FLVs, né, frutas, legumes e verduras, trazem em benefício para o organismo dela. É claro que a gente vai traduzir isso tudo, muitas vezes, para uma linguagem mais infantil. Por exemplo, você não vai falar para o seu filho que come de 1 ano ou de meses, até come tomate, porque tomate é rico em licopeno evita câncer e... Eu acho que a gente precisa entrar nessa paranoia, né? Tem que ser uma coisa natural a alimentação. Quando contar, por exemplo, com crianças muito pequenas, eu uso muito assim, faz bem para sua barriga. Exatamente, vai ajudar você a fazer cocô. As crianças que têm prisão de ventre, come mamão, né? Come laranja, come ameixa, que vai ajudar. Exatamente, usar essas linguagens mais fáceis. Não vai falar que é rico em vitamina C, você nem sabe o que é isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar naquelas crianças um pouquinho maiores, que a gente às vezes acaba infantilizando demais e essas crianças já estão prontas para receber um conteúdo um pouquinho mais inteligente, não no sentido a linguagem mais inteligente, né? Outra coisa muito importante que eu vejo acontecendo é o seguinte, os pais querem que os filhos sejam saudáveis, mas eles mesmos não têm hábitos tão saudáveis assim na alimentação. O que pesa aí é a questão do exemplo. Então eu conheço muita gente que fala, não, meu filho tem que comer isso, não tem que comer aquilo, mas prepara uma refeição só para o filho e os pais comem uma comida totalmente não diferente, saudável. né?
a batata frita, o filho não pode, mas bem eu restrito. posso. Exatamente. É 2, né? Muitas vezes a gente não fala essas coisas, muitas vezes a gente faz essas coisas. Exatamente. E é o que eu acho que fala mais alto, né? Porque a atitude, ela fala mais alto do que as palavras, né? E a criança percebe isso. Por mais que você não falou, mais lá na frente, quem sabe em outro momento a criança vai falar, né? Vai jogar na sua cara aquele momento em que você não... por maldade, mas por naturalidade. Exatamente, né? não por maldade. Por ser natural o processo de que, às vezes, tu acha que tu quer dar uma alimentação boa para o teu filho, mas tu não faz isso na tua vida, né? O interessante é o quê? As refeições todas sentadas à mesa, com a família reunida, a mesma alimentação, o mais saudável possível para todos, né? A criança, depois que ela deixa de mamar, ela pode ter a mesma alimentação dos pais. Não precisa fazer sempre a papinha, né? Tudo amassadinho, tudo passado no liquidificador. Não, ela tem que se adequar à alimentação da família. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Olha só, a doutora Anne, ela tem aqui muitas dicas e ela vai estar aqui com a gente durante toda essa semana passando um pouquinho dessas dicas pra gente. Ela já passou aqui algumas, exemplo, né? Oferecer o alimento, ela já esteve aqui com a gente no Vida e Saúde outras vezes e falou pra gente sobre a importância de se oferecer o mesmo alimento de diversas maneiras, formas, como ingrediente. Exatamente, porque a criança, às vezes, no primeiro momento, ela recusa um alimento, né? Ah, eu não quero manga, mas você só oferece a manga em pedaços. Você não faz um suco, um sorvete, uma mousse, né? Tem várias maneiras, misturar elas quem sabe, com outras frutas. Então, oferecer de várias maneiras. A gente sabe que já existem estudos realizados que para a criança começar a se adaptar àquele paladar, você deve oferecer de 8 a 9 vezes o alimento. Olha só, tem que ter paciência mesmo, viu, gente? Muita paciência. Olha, a Anne volta aqui com a gente então amanhã falando um pouquinho mais sobre como fazer o seu filho comer bem. Vai ter alimentação aí para autistas, crianças autistas, diabéticas e alimentação para cada fase da vida da criança aqui no Vida e Saúde durante essa semana. Anne, obrigada pela participação, viu? Agora vamos dar uma olhadinha, o que o Felipe vai preparar pra gente? Essa tal de bolachinha ou pãozinhos de tartaruga. Tô vendo aqui, Felipe, que na verdade não é só tartaruga, olha só. A gente trouxe vários formatinhos. Tem a criança coelhinho. geralmente come com os olhos, não é? Então, não só as crianças, os crescidinhos também, né? Olha que lindo. A primeira reação, então, sempre vai ser a visual. Então, hoje eu trouxe alguns cortadores com formatos e vou ensinar uma massa bem macia, com goiabada, que é super simples e a criançada adora. Felipe, então, a gente... além de, parece que muito divertida essa receita, tá bem linda, eu acho que você tocou num ponto muito interessante. A gente começa comendo com os olhos e a criança, quando ela vê um alimento que não tá com um aspecto muito legal, ela muitas vezes não vai querer nem provar. Nem provar. Fica até com medo. E você cria isso para sempre, né? Porque adulto é um pouco mais assim flexível. A gente fala, é saudável, então vou dar uma chance. Mas criança, a gente precisa fazer a volta mais certinho, né? Desde que eu era criança, me falaram do jiló. O jiló, então até hoje eu venho com isso na minha cabeça, jiló. E às vezes o jiló é gostoso, é super gostoso, você sabendo fazer. Pra mim é gostoso, Felipe. Eu gosto, mas naquela época até hoje eu carreguei com isso na cabeça. Que jiló não era bom. Eu vou colocar 4 xícaras de farinha branca, 4 xícaras de farinha branca. Vou usar também uma xícara de semolina, fina, claro. Tenho aqui também uma xícara de mel, uma colher de chá de lecitina de soja, 6 colheres de óleo, pitadinha de sal ou uma colher de chá e uma colher de fermento. Biológico para pão. Biológico instantâneo para pão. E para dar o ponto, eu vou usar, então, um leite de soja feito na cozinha. Ah, mas não vai usar 1 litro, né? Vai usar um pouquinho. Pouquinho, até dar ponto. Tá.
Daqui a pouquinho você acompanha aqui essa receita junto comigo. Tô louca para aprender a fazer e para provar muito mais. Biscoitinhos ou pãozinho, a gente tá uma divisão aqui em forma de desenhos. A gente colocou tartaruguinha porque eu achei que foi a mais bonitinha assim, mas tem coelhinho, tem a criatividade, pode rolar solta aí na sua cozinha. Agora é hora de conversar um pouquinho com a nutricionista, a doutora Leonice de Almeida. Você já conhece ela já esteve aqui. Tudo bem, doutora? Tudo. Bem-vinda a mais um Vida e Saúde. Obrigada. E hoje o assunto é sério. Vamos falar um pouquinho sobre o açúcar e o coração. Normalmente, quando a gente pensa em açúcar, a gente pensa nos malefícios que vai trazer para o nosso desenvolvimento cerebral, de repente, para questão de engordar. A gente não pensa muito no açúcar e o coração. Por que é tão importante a gente conscientizar sobre isso? Então, porque quando o açúcar ele fica solto na corrente sanguínea em grandes quantidades, isso pode estar acontecendo quando o pâncreas sofre com pouca produção de insulina ou excesso de açúcar dentro e a insulina não é o suficiente, a quantidade suficiente para conduzir esse açúcar para dentro da célula, o açúcar vai ficar solto na corrente sanguínea. O que isso acontece? O açúcar solto, ele danifica, ele prejudica a parede das artérias. O que faz? Corrói? Fica mais endurecida, porque a artéria, ela é músculo. Então, o açúcar a danificar essa parede. Olha só. E aí, então isso aumenta o risco de problemas cardíacos. Sim, e problemas circulatórios vai ser os primeiros problemas que vai acontecer, porque quando ele começa a danificar a parede da artéria, existem microvasos, tem artérias maiores, médias e bem minúsculas. Então aquelas artérias bem minúsculas, aqueles vasos bem pequenininhos, eles começarão a desaparecer. Quando isso começa a acontecer, o coração começa a trabalhar dobrado para tentar compensar esse trabalho. Então, ele começa a entrar em exaustão, é um trabalho dobrado. E aí, o que acontece? O coração começa a também fazer um trabalho onde não tem microvasos, o rim começa a ser afetado, porque os microvasos renais também serão afetados. E aí, então, vai haver acúmulo de água. Nossa, parece que está caminhando para o caos. E acúmulo de sódio. Mas quando que isso acontece? Porque a gente tem um dado aqui, doutora, que fala o seguinte: a Associação Americana do Coração recomenda o uso de aproximadamente 6 colheres de chá de açúcar para as mulheres, mais ou menos 30 gramas, e de 9 colheres de chá para os homens, mais ou menos 45 gramas. Essa é uma quantidade apropriada ou você acha que a gente... Porque isso aqui é por dia, essa quantidade que é recomendada é por dia. Mas a gente sabe que um refrigerante, por exemplo, tem muito mais colheres do que a gente está vendo aqui. Então... Só o refrigerante, fora os outros itens da dieta. Exatamente. Então, o refrigerante seria um alimento, entre aspas, que não é alimento, que deveria ser retirado da dieta, né? E essa quantidade da Associação Americana que mostra, mas é contando também no arroz que se come, que vai gerar açúcar. Ah, não é só, então, você tem que pensar o seguinte: não é só o açúcar que você consome, as colheradas. Não. Isso aqui é uma aproximação do total por dia, então conta todos os carboidratos refinados principalmente. Arroz, macarrão, Uau. O açúcar que temperou o suco. Uau, então na verdade o que resta pra gente usar de açúcar como ingrediente é muito pouco. Muito pouco, vai dar aí 15 gramas para as mulheres, tá? E quase 30 gramas para os homens. Tá, mas a gente estava falando de uma condição muito eu até usei o termo aqui, caos, né, do sistema, porque começa com o coração, microvasos, coração, depois vai pro rim, enfim, o problema está armado. Isso acontece com o consumo exagerado do açúcar ou esse consumo recomendado acaba também por prejudicar? Não, se a pessoa segue o consumo recomendado, não vai prejudicar. Mas o problema é que nós não seguimos isso. Nós achamos que temos que colocar
9 colheres, os homens 9 colheradas, e não é bem assim. Isso aqui, na verdade, é um consumo seguro, mas na verdade não é um consumo necessário. Não é um consumo necessário, até porque as massas, né, elas não vêm, por exemplo, macarrão simples, ele vem misturado com extrato de tomate, que tem açúcar. Olha só, tudo, na verdade, a gente precisa ter um consumo mais consciente, né? Exatamente. Olha, ela explicou aqui um pouquinho pra gente da relação entre açúcar e o seu coração. Você que gostou desse tema, você pode acessar, ela também já esteve aqui, a doutora Leonice, falando sobre assuntos muito interessantes. Ela é pesquisadora na área da nutrição, tem diversas pesquisas, já esteve aqui no Vida e Saúde. Se você quiser rever o programa dela, pode entrar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde, e ela vai estar com a gente mais alguns outros dias durante essa semana, então você vai ter a oportunidade de acompanhar um pouquinho aqui ela repartindo um pouquinho do conhecimento dela. Muito obrigada. Obrigada. Vamos para o intervalo, na volta tem receita por aqui, não perde não, em um minutinho a gente volta.